Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de persistência com JPA. Nesta aula continuaremos tratando do assunto relacionamentos muitos para muitos. Na aula anterior, nós trabalhamos aí com o relacionamento muitos para muitos, onde temos na pessoa física uma lista de desejos, que são produtos que ela deseja, e no produto uma lista de pessoas físicas que eles desejam. E para realizar esse mapeamento, né, nós utilizamos a anotação @many-to-many. Nesta aula nós iremos mapear a lista de permissões da pessoa física, e daí tem um porém que nós queremos, né, criar uma restrição que eu só quero associar, né, uma permissão com uma única pessoa física, não posso ter duas vezes. E eu também quero, em vez de eu associar com a ID da pessoa, eu quero associar, né, criar a tabela associativa mantendo o nome do usuário. Assim a gente prepara aí nossas tabelas para uma futura utilização com JAS. Então, primeiro vamos criar a tabela permissão, a classe permissão. Botão direito do mouse no modelo, vamos na opção novo e classe Java. Daí vamos criar aqui classe permissão. Tá, então, classe permissão ela vai implementar a interface serializable. Teremos o atributo que é o nome e outro atributo que é a descrição. Daí vamos encapsular os campos. Tá? Processo padrão. Né? Gerar um construtor sem argumentos. E adicionar o método equals hashcode de comparando pelo nome. Então, botão direito do mouse, na opção inserir código, depois equals hashcode, e daí a gente seleciona o nome, né, para ele fazer a comparação da classe permissão usando o atributo nome. E daí vamos colocar as anotações referentes a JPA, que é @entity e @table, né, indicando o nome da tabela que irá armazenar objetos da classe permissão. Vamos colocar aqui @id, tá, dizendo que o nome é o identificador, e @column, tá, informando o nome da coluna, o tamanho, e se não permite nulo. E também aqui vamos colocar uma coluna para a descrição, name igual a descrição, colocar o tamanho de 40 e não permitiremos nulo. Também vamos colocar as anotações referentes à validação dos dados, tá? @notBlank, informando aqui, né, não permitindo valores em branco, né? Colocar, então, o nome não pode ser em branco. Vamos colocar @notNull com a mensagem, né, o nome não pode ser nulo. E também vamos colocar @lente, tá? Com o tamanho máximo de 30 e a mensagem, né, o nome não pode ter mais de max caracteres. Tá, aqui a descrição vamos permitir valores nulos. Não vamos permitir também. E vamos adicionar também essas anotações aqui na descrição, né? Então a descrição não pode ser em branco, a descrição não pode ser nula, e aqui com 40 a descrição não pode ter mais que max caracteres. Tá feito isso, a gente pode fazer um teste de persistência. Vamos copiar aqui dentro do pacote de teste, o teste persisticidade mesmo, botão do mouse, colar refatorando, teste persistir permissão. E vamos criar aqui dois objetos permissão, né? Permissão P1 recebe new permissão P1 é o nome, vou colocar uma permissão para administrador,
descrição, administrador do sistema, e agora mais uma permissão. O nome vai ser usuário e a descrição usuários do sistema, tá? E daí vamos persistir P1 e persistir também P2. Executaremos, tá? Então persistimos com sucesso e temos, né, então a tabela permissão, tá? Diferente que dessa aqui, daí antes a gente usava o ID sendo gerado, né, e agora a gente usa um ID onde que nós informamos. E agora vamos para a pessoa física. Lá na pessoa física, então teremos, da mesma forma que a gente fez aqui, né, da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer então um list, né, de permissões, da classe permissão, tá? Que eu vou chamar de permissões, que recebe new array list de permissão, tá? Vamos encapsular os campos. A gente pode usar aqui o mesmo padrão que nós utilizamos ali em cima, né, para essa classe, só que daí vai ser então join table de permissões, tá? Aqui um detalhe importantíssimo, tá? Que nós, em vez de estar referenciando o ID da pessoa física, tá? Aqui o nome da coluna que eu vou guardar dentro da tabela permissões, vou chamar de nome usuário, e vou dizer para ele referenciar também o nome do usuário, né? E aqui no join column não vai ser produto, vai ser permissão. E daí ele vai referenciar o nome na tabela permissão. E nas restrições únicas aqui, então, eu vou criar uma restrição entre o nome do usuário e a permissão. Aqui no caso eu estou utilizando, né, na tabela associativa, vai associar com o nome do usuário, porque o JES lá ele usa uma estrutura parecida com essa, né, para fazer a validação de usuários e tudo mais. A gente vai ver em outros módulos, então já temos que deixar preparado. Feito isso, a gente pode tentar associar permissões com a pessoa física. Então vou pegar aqui o teste de persistir desejos, tá? O teste permitir permissões da pessoa, refatorio. E agora eu vou carregar a pessoa, vou carregar uma permissão P1 recebe Entity Manager, método find, né, classe permissão class, e devo carregar administrador. E também vou carregar aqui, né, fazer importação para permissão de usuário. E vou adicionar agora, vou carregar na pessoa física, e vou carregar a lista de permissões e adicionar então P1 e P2. E vamos tentar persistir. Ele criou aqui a tabela permissões, né, com a restrição única do nome do usuário e a permissão. Então, assim temos a pessoa física pronto, né, principalmente com uma estrutura que pode ser utilizada aí, posteriormente com o JES. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.